E aí, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, estamos voltando aí de férias, né? Voltando aí numa microférias que nós tivemos aí, curtinha. E aí agora nós vamos começar novamente com um novo conteúdo, que é feudalismo, né? Europa feudal. E aí eu resolvi fazer um resuminho para vocês novamente, porque eu acho que pode ajudar bastante no conteúdo, porque é um conteúdo bastante longo, mas é para a gente fazer um resuminho bastante sintetizado do que vale a pena levar mais em consideração daquilo que eu considero importante, que provavelmente é o que eu vou cobrar nas atividades, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui para vocês um resumo bastante sintético, bastante simples daquilo que eu considero mais relevante para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, na idade, o que a gente considera dentro da Europa feudal, do conteúdo de Europa feudal, são os períodos que abrangem a alta e a baixa Idade Média. A alta Idade Média, ela está dividida entre século V e ao século X, e a baixa Idade Média do século XI ao século XV, tá? Na alta Idade Média, nós vamos ter as principais características, o que é a divisão do colonato, que é uma herança romana, a expansão do islamismo, que começa a partir do século VII, fragmentação do Reino Franco, o feudalismo e o teocentrismo. Na Baixa Idade Média, nós vamos ter as cruzadas, que começam principalmente no século XI, a peste negra, tá? Que acontece ali entre o século XIII e o século XII, ao século XIII e o século XIV, e o renascimento comercial e urbano, tá? Então, essas são as características desses dois períodos que são mais relevantes. Então, o que se trata? Nós temos duas características bastante interessantes que foram herdadas dentro do sistema feudal, que é o colonato e o comitatus. O que se trata o colonatus? O colonato nada mais é do que uma relação entre plebeus, escravos e clientes que passam a trabalhar nas terras dos patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios eram os donos de terras. E eles pagam impostos para trabalhar nas terras, ou seja, as terras não são deles, mas eles pagam para trabalhar nessas terras. Então, a partir do momento que eles pagam para trabalhar nessas terras e pagam impostos para trabalhar nessas terras, isso vai se tornar a principal característica do feudalismo, ou seja, uma relação entre pessoas que trabalham nas terras, pagam impostos por elas, vivem nessas terras, mas essas terras não pertencem a elas, essas terras pertencem às outras pessoas. Isso é o colonato romano. Isso vai ser a principal característica que vai criar o feudalismo, o sistema feudal. Outra relação interessante do sistema feudal é uma herança que vai ser herdada dos germânicos, germânicos de alemães. Sim, principalmente dos alemães, né? A Alemanha vai surgir muito mais para frente, mas a gente entende os traços germânicos nesse aspecto. Então, é uma relação do quê? É a relação de suzerania e vassalagem. Qual é a relação? É o laço de fidelidade entre os seus reis, os seus senhores, né, os seus guerreiros, que dá uma relação no sentido de que se eu sou um guerreiro, se eu sou um rei e eu tenho os meus vassalos, ou seja, eu tenho pessoas que me servem, elas vão ter um laço de fidelidade comigo. Ou seja, eu vou doar terras para essas pessoas, eu vou casar meus filhos com essas pessoas, e essas pessoas vão deveres para comigo. Isso é um comitatus, ok? Então, no tempo medieval, o que a gente tem aqui, tá? O tempo que a gente vai separar aqui. Então, nós vamos ter a Europa ocidental, que é a cristandade principal, o sistema feudal. A Europa oriental, que é o Império Bizantino. Nós vamos ter o Oriente Médio, aonde vai estar localizado o islamismo. O Extremo Oriente, né, região da Mongólia, China e Japão. Na América, nós vamos ter os sistemas toltecas, olmecas, maias, astecas e incas, que vão ser os que vão estar se desenvolvendo. Na África, nós vamos ter a região Maghreb, que é o que está desenvolvendo, os mouros e os árabes. Na África subsaariana, nós temos os reinos do Sudão, Gana, Benin, Mali e Congo, perdão. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouco do islamismo, antes da gente começar a entrar em outras questões. Então, quando a gente está falando de islamismo, a gente está falando do nascimento de Maomé por volta do ano de 1540. E esse sistema maometista, esse sistema islâmico, ele vai surgir a partir do ano de 610, quando Maomé vai receber uma iluminação do anjo Gabriel, o mesmo anjo que iluminou Maria, tá? Só para vocês terem uma ideia.
E o que que acontece? Em 622 vai ocorrer a Hégira. A Hégira nada mais é do que a expulsão de Maomé da cidade de Meca. Tá? Ele vai ser expulso da cidade de Meca e vai propagar o islamismo por todo o reino islâmico, por todo o reino árabe. E aí, quando em 630 ele retorna a Meca, ele vai retornar com uma grande quantidade de seguidores. Então, o maometismo, né, o islamismo, ele vai voltar bastante forte, bastante recebendo uma grande quantidade de seguidores e tudo mais, né? E ele vai pregar o que eles chamavam de jihad, ou seja, a fé islâmica, né? Então a gente tem todo um sistema bastante significativo, né? Ele vai participar de caravanas, onde a gente vai ter o Maomé criando um processo de centralização de poder baseado na questão do monoteísmo, que era uma coisa que não acontecia. A gente tem que lembrar que a única religião monoteísta até esse momento era apenas a religião dos hebreus. Então, de repente, surge uma nova religião monoteísta naquele sistema. E uma religião monoteísta com dogmas muito mais, como é que se diz? Muito mais fixos e muito mais sérios, muito mais relevantes até. Então, o maometismo ele vai levar em consideração muito mais coisas. Então, a conversão da Arábia, de um modo geral, ao monoteísmo vai criar também uma centralização política na Arábia, que era uma coisa que não existia, porque eles também viviam em sistemas de clãs, tá? E eles vão pregar o quê? A jihad. A jihad é a guerra santa, tá? Cuidado com essa palavra jihad. Tá? A palavra jihad, ela quer dizer guerra santa no sentido de, naquele momento, não era apenas você criar uma guerra no sentido de uma guerra sangrenta, tá? Ela vai se tornar esse sentido de guerra sangrenta muito mais para frente, mas era uma conversão forçada, assim, do Islã. Então, a expansão do Islã pela Mesopotâmia, por todo o processo da Mesopotâmia, ela vai ocorrer com um processo muito mais. Então, assim, durante o século VII, século VIII, vai haver uma expansão, inclusive pela União Ibérica, tá? Pela Espanha, Portugal, né? O império, as dinastias árabes que vão se formar a partir de Maomé vão expandir bastante pela Europa. Vários e vários e vários países europeus vão receber ondas de grupos islâmicos, tá? Então, assim, a nossa cultura ela vai receber bastante influência dos reinos islâmicos. Então, nós temos aqui a principal característica, né? Deus, para eles, era Alá, o livro sagrado deles é o Corão. Messias, eles entendem Cristo como Messias, como o primeiro Messias, mas Maomé é o último Messias. Então, seria o Messias principal, tá? E aí nós temos, então, aqui a questão do feudalismo como a coisa mais importante, né? Então, o que que acontece aqui? Primeiro, nós temos o feudalismo como uma ideia de poder descentralizado. Ou seja, eu não tenho um rei, eu tenho vários. Então, eu tenho vários reinados. Os países eles não são países completamente formados. Então, eu não tenho o reino da Inglaterra, o reino da França, o reino de Portugal. Não, eu não tenho esses reinos. Só para vocês terem uma ideia, o reino da Inglaterra era dividido em 4 reinos. Eu tinha o reino da Nortúmbria, o reino da Pérsia, o reino da Anglo-Oriental e o reino da Britânia. Eu tinha 4 reinos divididos dentro da Inglaterra. Então, cada reino desse era um feudo. Tá? Então, a economia ela era uma economia baseada basicamente no que a gente chama de economia de subsistência. O que é uma economia de subsistência? É uma economia baseada na ideia de que você vai produzir aquilo que é necessário para você sobreviver. Apenas para isso. Você não vai produzir coisas além do necessário para você dividir ou comercializar. A ideia de comércio ela é muito vaga, ela é muito substancial. Ela não é uma coisa que você produz para dividir com o seu vizinho ou comercializar com o seu vizinho. Você produz apenas para sobreviver, para
para a sobrevivência do seu próprio feudo, tá? O trabalho, ele é servil, ou seja, eu tenho um grupo de pessoas que trabalham para mim, vivem na minha terra, não são meus escravos, mas também não vivem em condições adequadas de trabalho. É uma economia amonetária, ou seja, é uma economia sem moeda, tudo é baseado e tudo feito na base da troca. Eu troco um bem com outro bem. Se eu tenho uma quantidade X de produto, sei lá, trigo, e o meu vizinho tem feijão, e eu preciso do feijão do meu vizinho, a gente troca essas coisas, tá? O comércio, ele é extremamente pouco desenvolvido, tá? E tudo é baseado na troca. Então, aqui a gente tem, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei mais ou menos assim, também é um desenho bastante pueril, mas é só para vocês terem uma ideia de como funcionava. Então, nós temos aqui a parte principal do feudo, né, que seria o castelo do rei. Então, nós temos o moinho, o manso servil. O que seria o manso servil? É a parte que pertence, que é disponível para os servos, né, para que os servos trabalhassem. Aí nós temos aqui o manso senhorial, ou seja, a parte que pertence ao senhor feudal, os pastos, que em geral eram tanto do senhor feudal quanto dos servos, né, porque daí era a parte comum, né. Nós temos mais pastos aqui, tá? Nós temos um cemitério comum, a igreja, os bosques, que geralmente eram áreas comuns de caça para os senhores e tudo mais. Então, o laço de suzerania e vassalagem. Como que funcionava isso? O suzerano doa terras ao vassalo, né? Ou seja, parte de suas terras, ou seja, numa cerimônia conhecida como investidura. Tal relação, ela oferece ela dá uma qualidade de fidelidade, ou seja, é um auxílio recíproco. Se eu sou seu vassalo e eu entro numa guerra, você tecnicamente, eu posso pedir ajuda a você para que você me auxilie nessa guerra e vice-versa, tá? Então é um auxílio recíproco. Se as minhas terras estão sendo invadidas e o senhor é meu senhor, eu posso pedir auxílio a você para que você me auxilie durante esse processo de guerra em que eu estou envolvido, tá? Essa é uma relação de suzerania e vassalagem, tá? Todos os senhores feudais são vassalos do rei. Todos, sem exceção. Então, e os suzeranos e os vassalos, eles são nobres. A gente tem que lembrar que não existe uma relação de suzerania e vassalagem com servos. Servos são semelhantes a escravos, apesar de não serem comprados e coisas do gênero, mas eles são pobres, tá? São plebeus. E sempre os suzeranos e os vassalos serão senhores nobres. Tá? Então, nós temos aqui uma escala, só para vocês terem uma noção do que a gente fala. Então, aqui, nós temos os soldados, camponeses e servos, os cavaleiros e os senhores, a nobreza e o clero e o rei. Então, vamos lembrar o seguinte, os que oram são o clero, os que lutam são os nobres, os que trabalham são os servos. Isso aqui é o que a gente chama de uma sociedade estamental. O que significa uma sociedade estamental? Significa uma sociedade que está em estamentos. Ela não pode mudar de lugar. O único estamento aqui que ainda poderia mudar em algum momento seriam aqui os camponeses, que poderiam se tornar cavaleiros ou poderiam se tornar padres. Mas era a única coisa, você não poderia mudar de lugar. Por exemplo, uma pessoa um servo não poderia casar com alguém da nobreza ou alguma coisa nesse sentido. Então, ela é uma sociedade estamental. Ela está dividida em estamentos. Você não pode mudar de lugar nessa sociedade. Você nasceu servo, você morre servo. Nasceu pobre, morre pobre. Nasceu cavaleiro, você ainda pode mudar alguma coisa de lugar, mas ainda assim você permanece no seu estamento, você permanece na onde você é declarado para viver, ok? E aqui estão alguns impostos que a gente tem que levar em consideração. Esses impostos são interessantes, tá? Nós temos, então, a corveia, que é o trabalho nas terras do senhor, 3 dias por semana. Então, por exemplo, você é servo, você foi permitido que você vivesse na terra daquele senhor e trabalhasse naquela terra, pagasse imposto pelo trabalho que você vai fazer, porque você vai trabalhar para comer, para viver, mas você tem que pagar imposto sobre o trabalho que você faz. Presta bem atenção nisso.
Porém, a cada 3 dias da semana, você vai trabalhar nas terras do senhor feudal. Então, o resto da semana você vai ter que trabalhar, você vai ter que, um dia da semana, você vai ter que trabalhar para Jesus, ou você, melhor, você não pode trabalhar porque Jesus não permite, porque Deus não permite, que é o dia santo. Vamos supor que naquela época não era domingo, era sábado, ok? Era o sabá. Então, o sabá você não podia trabalhar no sábado. Então, você perde um dia. A semana tem 5 dias, você perdeu 3, já era, né? Então, você sobrou 2 para você trabalhar nas suas terras. Então, desses 7 dias da semana, 3 você tinha que trabalhar nas terras do Senhor. A talha era a produção do servo que deveria ser entregue ao nome. Então, por exemplo, você trabalhou a semana, os 2 dias da semana que sobrou nas suas terras. Então, você produziu lá 5 sacas de milho. Pelo menos umas 3 partes desses sacos de milho vão para o senhor feudal, tá? Então, o que sobrou das suas talhas, da sua produção, vai para o senhor feudal. As banalidades é o quê? Por exemplo, você é pobre, você é servo, você não tem moinho, você não tem forno, você não tem celeiro, você não tem uma ponte, você não tem N coisas. Você não tem uma foice, tudo que você usa de equipamentos pertencem ao senhor feudal. Então, o que você faz? Você vai pagar um imposto por todos os equipamentos que você usar para o senhor feudal. Tudo você vai ter que pagar para ele. Então, você vai pagar o valor desses equipamentos, o imposto sobre os equipamentos que você usa. Ok, tá ficando difícil? Espera mais um pouco, vai ficar um pouco mais. Então, você tem a captação. O que é a captação? É o imposto pago por membro da família, ou seja, quanto mais filhos você tiver, mais problemas você tem, porque você vai ter que pagar o imposto por cabeça, ou seja, por cada membro da família que você tiver na sua casa, você vai pagar o imposto. Então, supondo que você gastou lá aquelas 5 sacas de milho e você deu 2 sacas por seu feudal. Aí você pagou mais uma saca de milho, contando a banalidade e a captação. Você já perdeu 3 sacas de milho, certo? Então você já perdeu uma saca de milho a mais, você ficou só com 2. Aí você tem o tostão de Pedro, que é o dízimo, né? Que naquela época chamava-se tostão de Pedro, que é o dízimo, que é 10% da produção. Ou seja, você perdeu mais uma saca de milho. Somando, sobrou uma saca de milho para você comer o mês inteiro. É mais ou menos essa a lógica, né? Então a sua vida era bastante difícil. Se você quisesse sair dessa vida naquela época como servo, você dificilmente conseguiria. Sua vida ia ser bastante miserável, diga-se de passagem. Então, a questão do suzerano e do vassalo. Aqui a gente tem uma justa. Esse aqui é um modelo de justa moderna, né? Porque caso vocês não saibam, ainda existem pessoas na Europa que adoram brincar com essas coisas de fazerem justas, que é o nome dessa luta entre homens, né? É justa, é uma justa, né? Que é essa luta com bastões e no cavalo e tal, ela chama justa, tá? Tem pessoas que ainda praticam esse tipo de esporte, tá? Na Europa, tem muitos lugares na Europa que as pessoas praticam esse tipo de esporte. É bastante interessante, tá? Eu achei uma foto dessa na internet de uma justa moderna e é bem legal, que é bem representativa de como é assim, as alegorias em termos de roupas, é bem parecido, tá? Porque as pessoas representavam as cores dos seus reinos e tudo mais. E era uma luta bastante. Hoje em dia não é tanto, tá? Mas era uma luta bastante violenta. Os bastões eram muito maiores do que esse que vocês estão vendo. Eram bastões muito maiores, muito mais grossos e muito mais incisivos para se causar uma coisa. E assim, em geral, elas não eram lutas no sentido de causar. Não tinham um objetivo de serem lutas monstruosas e monumentais e tudo mais. Não, na verdade elas eram feitas para diversão mesmo, né? Aqui é uma cidade medieval típica, é a cidade de Carcassonne, na França. Aqui eu queria que vocês tivessem uma ideia de como elas funcionavam. Então, assim, vocês podem perceber aqui é o castelo principal, tá? E aí você tem a cidade principal. Essa daqui já é uma cidade bem moderna, tá? Bastante moderna no sentido de que essa daqui já é uma cidade do século X, século XI, porque ela já é toda de pedra,
tá? A maioria das cidades medievais eram de madeira e elas não eram tão bem estruturadas assim. Essas aqui ela já é bem mais moderna, ela já foi construída já no século X, século XI, então ela já é uma cidade bastante estruturada, mas dá para vocês terem uma noção de como eram as cidades um pouco mais desenvolvidas. Aqui é uma catedral medieval, tá? Que vocês podem ter uma ideia de como ela se desenvolvia, tá? Como ela era desenvolvida, uma das catedrais mais bonitas, catedrais da Colônia, na Alemanha, bastante bonita, tá? E aí é que nós podemos falar algumas coisas a respeito do crescimento do renascimento comercial e urbano. Mas antes da gente voltar nesse assunto, eu quero comentar uma coisinha com vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês. Então, uma outra coisa interessante que eu queria comentar com vocês é o seguinte: se tem uma coisa importante na Idade Média, que muita gente às vezes não comenta, deixa eu tomar uma aguinha, é que se não havia um grande rei centralizador do poder na Idade Média, havia uma rainha. E essa rainha era a Igreja Católica. A Igreja Católica, na Idade Média, ela era a grande centralizadora do poder. Então é assim, se a gente fala assim, mas porque não haviam grandes reinos, porque os reinos eram todos desfragmentados, o poder era desfragmentado, era tudo descentralizado, mas a Igreja Católica, ela era a grande centralizadora do poder. Então, o maior poder econômico da Idade Média era a Igreja Católica. Então, quando a gente pensa assim, a igreja ela era poder econômico, ela tinha poder militar, ela tinha poder político, ela tinha poder intelectual. Então, o maior poder em todos os aspectos na Idade Média era a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica ela tinha uma tendência de universalização do poder. E o que isso significa? Que ela tinha a capacidade de abranger todas as áreas de poder, como eu falei, econômico, político, intelectual. E por que isso acontecia? Porque como faltava esse poder de outras áreas, né, no caso dos reis, a gente tinha a Igreja Católica tinha a capacidade de exercer esse poder. Por quê? Porque a gente está falando de uma época onde a ciência ela não tinha a capacidade de exercer um poder de explicar as coisas para as pessoas. Então, quem é que ocupava o lugar de eu explicar, de acalmar as pessoas, de educar as pessoas? Era a igreja. Então, a igreja tinha o poder, esse poder temporal sobre a igreja, sobre as pessoas. Então, o que acontecia? Naquela época, as pessoas tinham assim: choveu, foi porque Deus quis, aconteceu um eclipse, ninguém sabe o que está acontecendo, mas a igreja falava: não, porque aconteceu isso, porque Jesus não sei o quê, porque Deus não sei o quê. Então, alguém explicava, a igreja ocupava esse lugar. E as pessoas tinham muito medo de tudo. Porque caiu um raio do céu. Porque o Satanás. Não, não foi o Satanás. Porque não sei o que. Não, vamos rezar 10 missas, porque daí já acabou que resolve. Porque tá tendo uma tempestade. Porque Deus não sei o que, porque o Satanás. Não, não foi o Satanás. Foi, entendeu? Então a igreja ela ocupava essa coisa, porque as pessoas eram muito supersticiosas, elas tinham muito medo de tudo, elas não tinham explicações lógicas para as coisas. Então a igreja ela tinha essa capacidade de quê? De explicar a intervenção de Deus sobre todas as coisas. Então, essa intervenção da igreja nos assuntos políticos e nos assuntos espirituais fazia com que ela exercesse um poder acima de todas as coisas, né? Então, havia um monopólio cultural da igreja. Então, a igreja monopolizava tanto a política quanto a questão cultural. Você não podia nem casar, muitas vezes as pessoas não podiam nem casar sem que a igreja autorizasse o casamento.
né? Havia uma necessidade de que a igreja autorizasse, às vezes, casamentos entre famílias, né? Tinha que haver uma autorização da igreja para que as pessoas se casassem e tudo mais, né? Ela monopolizava a produção de livros, ela monopolizava a língua oficial, ou seja, não se podia rezar nem escrever a Bíblia em outra língua que não fosse em latim, tudo tinha que ser feito a partir do clero. Ela tinha aquela questão do isolamento dos mosteiros, né? Uma boa parte do clero ela se isolava em mosteiros, tinha uma boa parte do clero que era mantida, que lidava geralmente com os fiéis, geralmente era digamos assim, aqueles que lidavam geralmente com os fiéis era uma nobreza um pouquinho mais, uma pequena nobreza, né? Eram os padres um pouco mais pobres e tudo mais, mas ainda assim tinha toda uma questão, né? E tinha aquela questão do celibato também, né? Porque eles batiam muito de frente com a questão do celibato, porque era uma maneira do quê? De evitar evitar o casamento dos padres, era uma maneira de impedir que as terras da igreja fossem divididas, né? Então, vamos evitar que os padres casem, porque se a gente permitir que os padres casem, na hora que acontecer do padre morrer, a gente vai ter que dar herança para as mulheres. É muita coisa que ninguém pensa hoje, porque assim, por que os padres não podem casar? Não é porque os padres não podem casar, porque a igreja é ruim, porque a igreja é isso, que é aquilo, mas é uma questão um pouco prática. Os padres trabalham para a igreja, mas a igreja é um emprego? Vocês já pensaram nisso? Se a igreja for um emprego e eles receberem um salário, quando eles morrerem, tudo que é. As famílias têm direito a receber uma herança. Por que a igreja não permite que os padres se casem? Porque se eles se casarem, quando eles morrerem, a igreja tem que dar uma herança para eles. Tem que dar uma herança para os filhos. Então é por uma questão muito prática que a igreja não quer que os padres se casem. Porque o padre não tem um emprego, entendeu? Normalmente, por exemplo, por que as igrejas evangélicas não têm esse tipo de problema? Porque o pastor, em geral, tem um outro emprego além dele ser pastor. Ele é pastor, mas ele tem outro emprego. Então, se ele morrer, a família recebe o negócio do emprego dele. Mas no caso da igreja católica não acontece isso, porque normalmente o padre tem dedicação total à igreja. Então, o que acontece? Por que geralmente a igreja não quer que os padres se casem? Porque se os padres morrerem, elas perdem as terras, elas perdem a herança. Muita gente não compreende isso por uma questão muito simples. Não é por uma questão de, a igreja é ruim, não quer que os padres se casem, não sei o quê. Não, é por uma questão simples. Eles não querem dividir herança. Simples e acabou. Tá? Então, assim, a gente vai ficar por aqui por enquanto, porque, assim, a princípio vocês estão. Eu vou dar uma olhada aqui no conteúdo de vocês. Eu vou deixar para falar de Baixa Idade Média depois, para não ficar muita coisa para falar numa aula só, tá? Mas eu vou parar por aqui, vou falar só dessa parte. E aí, assim que a coisa estabilizar, eu vou e falo mais um pouquinho sobre outro conteúdo, tá bom? Beleza? Bye, bye.